Boa tarde, sejam bem-vindos à nossa 10ª leitura comentada, se não me engano. Mas vai sempre estar escrito na legenda se é realmente a 10ª. Hoje aqui estou no mood academia, porque já fui e vou novamente. Boa tarde. Entra e já fala pra mim de onde você está me assistindo, por gentileza. A gente vai falar sobre o poder da ação e como isso pode impactar o teu ano de 2025. Entra aí, vai falando de onde você está me assistindo e já me conta como foi seu ano de 2024. Fala pra mim. Foi bom? Foi o que você esperava? Amaporã, Minas Gerais, Porto Velho, Rondônia, sejam bem-vindos. Camboriú, Santa Catarina. Sejam bem-vindos. Vamos começar? Hoje eu vou precisar encerrar a live um tiquinho mais cedo, porque eu tenho um compromisso às 14 horas. E vocês viram que eu estou aqui, ó, no look academia ainda. Já fui no período da manhã e vou à tarde novamente. Tô fazendo uma alteração nos meus treinos e eu tô com a cabeça meio bugada, então eu preciso ir para reorganizar. Vai terminar além do que eu esperava. Deus tem feito coisas que eu não imaginava. Que bênção, Andréia! Bora planejar seu ano de 2025 comigo? Quero ajudar vocês a planejar o ano inteiro nas 4 áreas da vida de vocês. Se você quiser ajuda para planejar o teu ano de 2025 nas 4 áreas, escreve aqui embaixo virada. E aí você vai receber uma mensagem lá no seu direct. Mas vamos começar? Bora lá, né? Já estamos na página 124, aqui partindo para o meio desse livro maravilhoso. Se você não conseguiu ler, ou melhor, assistir as lives anteriores, todas estão salvas. A Su vai fazer parte, né? Do nosso planejamento anual que a gente faz todos os anos. Fechou? Bora lá, vamos juntos construir um ano extraordinário. Eu sei que às vezes a gente fica tão perdido que a gente não sabe nem por onde começar. Sim, tipo, eu não sei nem fazer planejamento, eu não sei nem por onde começa, gente. Vai ser tão didático que vai ser quase eu pegando na sua mão e escrevendo o plano completo para um ano extraordinário na tua vida. É só escrever virada, que você vai receber uma mensagem lá, tá? Então estamos aqui na página 124 do livro Poder da Ação. E a parte que estamos lendo é Inteligência Foco Temporal. Quando estudamos pessoas e seus resultados, tomando como base a estrutura foco temporal, entendemos que toda a clareza, o sucesso de pessoas que vieram de baixo e o fracasso das pessoas que vieram de cima e tinham aparentemente tudo. Como também entendemos a depressão de pessoas que vivem em um contexto super positivo e entendemos a felicidade e a plenitude de pessoas que vivem cercadas de graves problemas e aflições. Nós já sabemos que foco é poder. Foco é a capacidade de condensar energia em um único local, ok? Sabemos também que dependendo de onde, de como colocamos esse poder, obteremos resultados bons ou ruins. Agora aprenderemos a mover o foco ao longo da linha do tempo e também aprenderemos a qualificá-lo, mas para isso o primeiro passo é entender a relação do foco e a linha do tempo. De forma bem tradicional, temos a representação do passado, presente e futuro em uma linha. O passado, a gente vai falar sobre ele agora, tá? Quanto ao passado, temos apenas uma maneira de nos conectar com ele, através de memórias e lembranças. E para efeito prático, temos apenas 2 tipos de lembranças, as boas e as más. É bem verdade que nossas lembranças do passado não representam a verdade do que de fato ocorreu, e sim a nossa representação distorcida pelo tempo e pelo significado que damos ao evento. Entretanto, uma vez armazenado, o passado torna a ter grande potencial de realização no presente e projeção do futuro. Pois dependendo do que foi registrado nas nossas memórias do passado, temos o sentimento de esperança ou sentimento de desesperança.
E sentimentos podem conduzir o ser humano a patamares elevados ou até mesmo a ressecar-lhe os ossos. A questão, portanto, é como vamos usar nosso passado em prol dos objetivos. Agora a gente vai falar de presente. Já o presente é algo quase infinitamente efêmero. É um microsegundo que impiedosamente não cessa de se tornar passado. Diretamente das memórias do passado e da visão do futuro, temos apenas um único contato com o presente. E esse contato é através das nossas ações e dos nossos comportamentos. Enquanto o passado e o futuro acontecem unicamente dentro de nossa mente, o presente acontece principalmente fora, no plano físico e sensorial. Não temos como voltar ao presente, pois ele já terá se tornado passado. Contudo, podemos acessar o passado e o futuro através da nossa mente e modificar os registros sobre eles e assim alterar o presente. Eu vejo muita gente falando, que o presente é o tempo mais importante da nossa vida. Só que se você tivesse só o presente, como por exemplo, nós temos um caso dentro da neurociência, que é o caso do paciente HM, onde ele teve várias estruturas cerebrais arrancadas porque ele tinha um problema crônico de epilepsia. Esse cara perdeu toda a sua capacidade de registrar novas informações. E aí eu te pergunto, o que é um presente se você não tiver registros do passado? Se a gente esquecesse todo o nosso passado, isso seria uma morte emocional, uma morte simbólica. Não existe possibilidade de nenhum ser humano viver sem registros do passado e sem previsões do futuro. E o presente, que a gente fala tanto que é a porção mais importante da nossa vida, e de fato é muito importante, ela é tão rápida, tão rápida, que alguns estudiosos chegam a falar que o tempo presente, ele dura 3 segundos na nossa percepção cerebral. 3 segundos é o que dura o tempo presente. Só para vocês terem noção, o que eu acabei de falar para vocês sobre o tempo presente já ficou no passado. Olha que coisa louca, mas muito real. Então, esse lance de falar que você tem que viver o tempo presente, ele é muito incrível, mas ele é tão difícil para nós, porque nós não conseguimos ter a compreensão de como viver num espaço de tempo tão curto, que é de 3 segundos. E quando você vai para as redes sociais, você tem ali uma equipe de neurocientistas muito fantásticos, muito incríveis, que sabem exatamente como o cérebro humano funciona e constrói toda essa maquinaria justamente para que você fique o maior tempo, porque a atenção é uma das moedas mais valiosas. Quanto mais ele consegue segurar a sua atenção aqui, mais tempo você permanece e mais compra de forma não intencional você acaba fazendo. E quando eu falo de compra, você é vendido o tempo inteiro, você é comprado o tempo inteiro e vendido o tempo inteiro, não só financeiramente, mas nas suas ideias, nos seus princípios, nos seus valores, em tudo isso. E eles, sabendo exatamente que conseguimos estar presente num tempo muito curto, como aproximadamente 3 segundos, presta atenção como tudo tem ficado mais rápido nas redes sociais. Tudo, absolutamente tudo, né? Então, é muito comum a gente ouvir as pessoas do marketing falando, se você não prender atenção nos 3 primeiros segundos, a pessoa passa para frente. Por quê? Porque você só consegue ficar de fato no tempo presente por 3 segundos. Se esse tempo presente não for prazeroso o suficiente para te manter ali, você literalmente passa para frente. E essa é uma das grandes dificuldades de quem tem problema em foco. Se você tem uma quantidade de estímulo muito grande, aquilo que você precisa focar tem 3 segundos para captar a sua atenção. Se não captar a sua atenção, você acaba literalmente desfocando para outras coisas. Mesmo sem comprar nada, só de ver o anúncio ele já ganhou dinheiro. Exatamente isso. Seja bem-vindo, Felipe. Eu amo ver psicólogos e terapeutas nas nossas lives. Então, o fato de que por trás de todas as redes sociais, eu não sei se vocês já assistiram, mas se não viram, assistam, principalmente terapeutas, psicólogos, um documentário chamado Dilema das Redes.
Esse documentário mostra parte de como esse mecanismo funciona por trás. E é justamente entendendo exatamente como o nosso sistema nervoso funciona, entendendo exatamente como o nosso cérebro funciona, que eles constroem toda essa circuitaria que nos prende e faz com que a gente leve o celular para o banheiro. Olha que loucura. O celular, de fato, ele já virou uma extensão das nossas mãos, né? Quando focamos o passado e trazemos as memórias de dor, podemos aprender com elas. Dessa forma, aprendemos com as lembranças ruins e celebramos as boas. Assim, produzimos esperança no presente, consequentemente, trazemos comportamentos positivos para nós mesmos e para quem está à nossa volta. Aqui a gente precisa entender que tudo o que a gente sente, absolutamente tudo, seja felicidade, raiva, êxtase, prazer, apatia, tudo que você sente é fruto de substância química. Sem essa substância química liberada no teu corpo, você não teria a capacidade de sentir absolutamente nada. Quando nós trabalhamos dentro da neuropsicoterapia, o processo de NP4 é justamente para apagar ou refazer todos os marcadores bioquímicos, todos os marcadores químicos que aquela memória guarda. Então, o que te dói não é lembrar do abuso. O que te dói não é lembrar que você foi abandonada. O que te dói não é lembrar que você teve uma falência financeira ou profissional. O que te dói é o marcador químico que aquela lembrança carrega. Logo, se eu consigo fazer uma alteração desse marcador químico, eu consigo alterar o que o paciente ou o que você sente quando lembra daquele mesmo momento. Então, se você não tiver o marcador químico associado àquela lembrança, você não sente absolutamente nada em relação àquilo. Ou o seu sentimento, ele passa a se tornar um sentimento diferente em relação àquele acontecimento. É muito comum que pacientes nossos que sofreram abuso, por exemplo, e passam pelo processo da neuropsicoterapia ou passam pelo processo do NP4, a pessoa começa a falar, Cíntia, quando eu tento lembrar agora do acontecimento, primeiro que ele fica meio embaçado, meio nublado, eu não consigo visualizar mais, e eu não sinto nada. Eu sei que aconteceu, eu sei que eu vivenciei aquilo, mas eu não sinto absolutamente nada. E esse não sentir nada se deve ao fato de que nós utilizamos ferramentas específicas da neurociência não para fazer a pessoa esquecer do trauma, mas para fazer ela modificar o marcador químico que aquela lembrança carregava. Ok? No entanto, se o foco no passado ocorre em grande intensidade, numa qualidade ruim, dando ênfase a lembranças negativas, em vez de aprender com elas, nós nos vitimizamos e deixamos as boas memórias esquecidas. O presente será sem esperança e confiança. Já quando focamos com a intensidade certa ao passado, aprendendo com as adversidades e celebrando as vitórias, vivemos um presente cheio de esperança e com a certeza de que somos capazes. Onde está seu foco? Nos problemas e nas dores do passado ou nas vitórias? Como que você observa o passado? Se você pudesse nomear o teu passado, se você pudesse sintetizar o seu passado em uma única palavra, qual seria ela? Escreve aqui nos comentários. Da mesma maneira, quando olhamos para o futuro e nos dedicamos intencionalmente a ter uma visão positiva, nós nos enchemos de fé, afinal, temos a certeza de que nosso futuro será bom. Se estamos motivados para acordar, trabalhar e agir, nossas ações são produtivas. Seja como for, para vivermos em plenitude o presente, é importante compreender o uso correto do passado e do futuro. E entra aí uma grande dificuldade para quem não faz o planejamento. Quem não faz planejamento anual, escreve aqui se você já fez. Se você já, coloca já fiz. Se você não fez seu planejamento de 2025, coloca aqui não fiz. Quando você não faz um planejamento para o teu ano, você não usa essas duas ferramentas que são extremamente importantes para você se tornar um executor, que são as lembranças do passado e uma visualização do futuro, em uma ordem e num contexto correto para que você consiga no presente ser uma pessoa produtiva. Quando você não sabe sincronizar
os 3 tempos, você acaba se tornando uma pessoa paralisada. Às vezes você até sabe o que quer, você sabe o que precisa fazer, mas você não sabe nem por onde começar. Já comecei, mas estou esperando o dia 16 para finalizar. Isso aí, Milene fez ano passado e arrebentou esse ano, né, Milene? Fez muito mais do que achou que faria. O planejamento, ele não é para que você tenha uma assertividade de 100% do teu ano. O planejamento é para você ter um direcionamento, ter o menor gasto de energia e acertar o máximo possível. É ter em mãos uma ferramenta que, se qualquer coisa de errado acontecer no seu contexto, você tenha essa ferramenta para recalcular a rota e voltar para o prumo. É para isso que serve o planejamento. Quer fazer o teu planejamento de 2025? Escreve virada e aí você vai receber uma mensagem lá no teu direct. Agora a gente vai falar sobre futuro. Percebemos que nos conectamos ao futuro através de imagens mentais. Uma sequência de cenas criadas nos nossos circuitos neurais do que queremos que aconteça ou do que não queremos que aconteça. A isso chamamos de visão de futuro. E mesmo sendo uma projeção da imaginação, a visão do futuro existente em qualquer pessoa tem enormes poderes sobre o indivíduo e o mundo real que o cerca. Diferentemente da memória que qualquer animal doméstico ou selvático possui, a visão de futuro é uma condição puramente humana, porque ela exige uma área específica do cérebro chamada córtex pré-frontal bem desenvolvido. A visão do que há de vir ou pode vir é a base da consciência humana. É uma porção divina, é o que chamamos de fé. Se enveredardes pela teoria da física quântica, entenderemos que a realidade que nos cerca é, na verdade, a criação da própria pessoa que a observa com os olhos da mente. Assim, a visão pode ser positiva ou negativa sobre o futuro. Diferentemente do passado, que é uma memória, o futuro é uma projeção nítida ou não, consciente ou não, mas sobretudo a imaginação do que pode vir a acontecer. Quando a gente fala que pessoas com depressão é devido a excesso de passado, ela carrega uma pressão que ela não está suportando carregar, é muita coisa entulhada. Da mesma forma, a ansiedade pode, e aqui não vamos generalizar porque é multifatorial isso, tá? Mas pode ser excesso de passado. Uma pessoa ansiosa, ela nunca vai estar preocupada com o que aconteceu no passado, ela sempre vai estar preocupada com o que está por vir, coisas que não aconteceram ainda. E uma pessoa depressiva, normalmente ela não está depressiva por causa de coisas que ainda estão por vir. Normalmente ela está depressiva por causa de coisas que já aconteceram. E uma pessoa que tem excesso de presente, a gente ouve muito isso, né? Excesso de passado é depressão, excesso de futuro, ansiedade, e excesso de presente é estresse. Deixa eu te contar uma coisa, dificilmente a gente vai ter excesso de presente, sabe por quê? O presente dura no máximo 3 segundos, então dificilmente a gente vai ter excesso disso. Então vamos lá. Tabela de qualificação da inteligência foco-temporal. Tempo, passado, tipo de conexão, memórias, qualidade de conexão, boas ou ruins. Presente, tipo de conexão, comportamento e ação. Qualidade de conexão, pode ser produtivo ou improdutivo. Futuro, qual que é o tipo de conexão com o futuro? Visão. E a qualidade da conexão, ela pode ser positiva ou negativa. A tabela anterior mostra o que é qualidade do foco nos 3 períodos de tempo. Vimos que a qualidade do foco no passado é determinada pelo tipo de recordação e o significado dado a essas lembranças. Podem ser lembranças boas ou más lembranças. No presente, a qualidade do foco é determinada por ação produtiva ou improdutiva. E aqui eu quero ressaltar que ser ocupado não é ser produtivo. São 2 coisas diferentes e isso é que nos frustra. Porque você olha para a tua realidade, você é uma pessoa que faz e não tem resultado, e não sai do lugar, e você fala, nossa, eu tô fazendo tanto. O problema é que ser ocupado e ser produtivo são 2 coisas diferentes. Ser fazedor e ser executor também é diferente. O fazedor, ele faz tudo que aparece na frente. Ele não tem o mínimo planejamento, ele simplesmente faz. E o executor,
Ele sabe exatamente o que é viver o poder de execução. Viver o poder de execução é fazer o que precisa ser feito para viver o que eu fui feito para viver. Então eu vou sair fazendo tudo? Não. Para um executor, ele sabe claramente o que ele precisa fazer para viver aquela realidade que ele espera naquele momento. Então ele não vai sair fazendo tudo, ele vai ter facilidade em falar não, ele vai ter facilidade em não entrar em todos os projetos, ele vai ter facilidade em procrastinar da forma adequada, porque se você acha que existe um ser humano no mundo que não procrastina, você está muito enganado, porque a procrastinação, ela é inclusive uma ferramenta importante para a nossa sobrevivência. O ato de procrastinar, que é deixar algo que eu poderia fazer agora para depois, no contexto certo, é importante. É isso que permite com que você tenha clareza para priorizar as atividades que são importantes você fazer aquilo naquele dia. Como colocar isso tudo no papel? Dani, fazendo o planejamento de 2025, você vai receber o material pronto. E junto comigo, você vai construir o teu planejamento do ano, que vai ficar tão claro para você o que você precisa fazer, por que você precisa fazer, qual resultado isso vai te trazer e qual é o passo a passo disso tudo. Se você quer ajuda, quer construir isso junto comigo em 2 dias, vai ser dia 16 e 17 de dezembro, é só escrever virada. Escreve virada que você vai receber uma mensagem. Quanto você pagaria para ter alguém que é especialista em execução, ensinando você a construir um planejamento do ano para as 4 áreas da sua vida? Escreve aqui para mim. Quanto você acha que vale isso? Só escrever, digite virada. Só pensa. Deixa eu contar para você quanto custa para você ter a minha ajuda e fazer junto comigo ao vivo, construindo um ano extraordinário para você? R$97. R$97 não é nem a pizza que você compra final de semana para estragar teu corpo. Hashtag fica a dica. Tenho certeza que você gasta lá na Shopee muito mais do que isso. Vamos lá? Então é só você digitar virada que você vai receber a mensagem e você pode entrar lá no nosso grupo. Modelo de depressão. A pessoa depressiva vive do passado e tende a se cercar de negatividade. Na imagem a seguir, vemos esse caso aplicado à tabela de qualificação. Observando a imagem, percebemos que o foco comportamental do indivíduo representado está quase totalmente no passado. Vemos que 80% do que ele fala, pensa, sente e se refere é ao passado. Para isso, ele busca ambientes e pessoas que permitam que ele se mantenha no passado, alimentando suas lembranças que, no caso, são quase totalmente lembranças ruins e dolorosas. E percebemos também que no modelo que, além de manter quase toda a sua energia no passado, ele dedica pouco ao presente, tornando suas ações e seus comportamentos improdutivos. Ele resgata suas memórias negativas do passado e as reforça com significados ruins. Pelo padrão foco temporal, essa pessoa produz sentimentos de desesperança, afinal, é difícil ter boas perspectivas sobre o futuro se encara e aduba tão intensamente as dores que você tem no passado. Ele evita fazer, ir ou vir, mas não para por aí. Além de dedicar 10% da sua energia para agir, apenas 10%, né? Suas ações são mostradas, como são mostradas no gráfico, são quase prioritariamente improdutivas para ele. Para quem o rodeia e para o mundo, também são improdutivos. E dessa forma, o sentimento final é de desamor. Então a vida presente perde o sentido e o futuro se torna um lugar assustador e indesejado. Como mostra o quadro de inteligência foco-temporal, quase todo comportamento, ações e falas são improdutivos. E como tem poder quem age, nosso personagem está, na verdade, vegetando no seu micromundo e de forma inconsciente está deixando o seu presente potencialmente produtivo e transformador se esvaziar por completo. Eu sempre falo que entre planejamento e execução, sempre fique com a execução, se você tiver que escolher. Agora,
Vamos pensar, por que disso? Imagina que você tem um planejamento incrível, fantástico, mas ele fica trancadinho dentro da gaveta. De que serve? Para absolutamente nada, só para ocupar espaço. Agora, imagina que você não tem o planejamento, mas você decide fazer, executar. Você sempre vai ter mais resultado do que quem só planejou. Mas o que seria o cenário ideal? Ter um mínimo planejamento, e a partir disso executar, ainda que da forma certa ou inadequada, porque você só consegue melhorar uma execução depois que ela está em andamento. Então, entre uma execução tosca e um planejamento fantástico, fique com a execução tosca. Agora, quando você tem um planejamento e aí você o executa, a probabilidade de sucesso ela é muito grande. A pergunta que eu te faço: você vai se permitir ter mais um ano medíocre na sua vida? Sabe aquele ano que você fala, nossa, passou o ano, o que eu fiz no meu ano? Não sou uma pessoa melhor, não ganhei mais dinheiro, não ajudei mais pessoas, não curti como deveria filhos, marido, amigo, família. O que você fez do seu ano? Fala pra mim. Deslizou o dedo na tela do celular e deixou a Virgínia mais rica. Foi isso que você fez. Mas vamos lá. Dando sequência, chegamos em como essa pessoa se conecta com o futuro. E vemos com toda a clareza que ela dedica muito pouco esforço positivo no seu futuro. Ela praticamente não se conecta com o futuro e quando faz é com visão negativa sobre ele, olhando mentalmente para o que pode dar errado e não para o que pode dar certo. Na sua maneira de se relacionar com o passado, ela gerou um sentimento de desesperança. Por não agir produtivamente no presente, produziu sentimentos de desamor. E quando encara o futuro com tanto pessimismo, ela produziu o sentimento, ou melhor, a ausência de fé. Porque medo é fé na coisa errada. Então, a sua estrutura foco-temporal gerou resultados internos de depressão e resultados externos que confirmam sua atitude. É fundamental que queiramos entender que os resultados que temos colhido ao longo da vida não são coincidência ou acaso cósmico. Existem combinações de padrões físicos, emocionais e espirituais e certamente existe um resultado pertinente a cada uma dessas combinações de padrões. Nesse modelo tradicional de inteligência foco-temporal de uma pessoa depressiva que apresentei, vimos que ela usa sua energia física e psíquica para produzir seus resultados negativos. Se seu trabalho não está de acordo com o que você quer ou gostaria, é necessário mudar. Tudo é resultado, e se quiser mudar o resultado, mude os seus padrões. Todo resultado é fruto de um comportamento e todo comportamento é gerado a partir de uma tomada de decisões. Recebi uma certa vez um e-mail de uma pessoa que me pedia conselhos. Vamos chamá-lo de Abreu. O e-mail dizia assim: Caro Paulo, como dar o meu melhor em um mundo cheio de violência e desigualdade social? Como ser positivo diante de tanta corrupção e injustiça e ainda avançar e ter sucesso em meio ao caos? Como qualquer profissional, coach que se preze, não tive resposta definitiva, e sim uma proposta de reflexão. Caro Abreu, peço que leia a história que conta a seguir e me diga sobre o comando de qual dos dois você gostaria de estar. Ambos os generais estão em um campo de batalha cheio de desafios e problemas gigantescos. O primeiro, porém, olha para o passado e aprende com os erros e as perdas, além de comemorar as vitórias e as conquistas. Esse mesmo general age no presente como se houvesse um super propósito a ser conquistado no futuro, fazendo tudo, absolutamente tudo que está ao seu alcance agora. Você não verá esse general se lamentando ou perdendo tempo com qualquer coisa improdutiva ou ineficaz. E quando ele olha para o futuro, só tem uma coisa em sua mente: a vitória. Ele compartilha essa visão de futuro com a sua tropa e não deixa ninguém ficar olhando para trás, que é o passado de dor. Nem para o chão, que é o presente improdutivo. Todos olham para o alto e para frente, um futuro positivo. Toda a sua tropa sabe para onde está indo e o propósito disso tudo. E mesmo na guerra eles se sentem seguros com o general. Já o segundo general teve vitórias no passado, mas se detém mais nas lembranças das derrotas. No presente ele se questiona se vale a pena todo o esforço e o risco e se pergunta: será que vamos vencer? Será que vamos suportar? Será que vale a pena? Seu olhar normalmente está voltado para trás.
passado de perdas, e em outros momentos para o chão, presente improdutivo, sem saber o que fazer naquele momento. E quanto ao futuro, as imagens se confundem. Uma hora vem a imagem de uma rendição, em outro momento vem a imagem da derrota, em seguida vem a imagem da batalha e da morte de muitos soldados. E eu finalizei o e-mail com a pergunta: qual dos dois generais você e sua esposa e seus filhos gostariam de seguir? E como eu conheci a história dele, continuei: não se surpreenda se seus filhos e até sua esposa decidirem mudar de lado. Eita, que forte. A decisão de como você vai encarar a vida e seus desafios é sua. Ah, ia me esquecendo. Quanto a você, é impossível mudar de lado, você só pode mudar de atitude. Boa sorte e boas escolhas. A gente sempre vai ter uma escolha. Sempre, 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 sempre. E não escolher também é uma escolha. Modelo de ansiedade. Agora que estão mais claros e exemplificados a estrutura e o resultado obtido com o uso da inteligência foco-temporal, vamos compreender como é o padrão de uma pessoa tradicionalmente ansiosa. Temos pessoas ansiosas aqui nessa live? Coloca aí se você tem, se você é. Quando olhamos para a representação desse modelo, vemos uma distribuição diferente não só da intensidade, como também da qualidade do foco em relação ao modelo de depressão. A pessoa dedica ao passado em torno de 25% de seu tempo e energia psíquica para lembrar aos acontecimentos que se foram. E sabemos que quem gasta tempo assim remoendo o passado costuma focar os problemas e as lembranças ruins. Cíntia, agora vamos falar um pouquinho sobre viés da negatividade. Deixa eu prestar atenção que é muito mais fácil a gente prestar atenção em coisas negativas do que positivas. E esses dias não, um tempo atrás, eu fiz um post, tiveram vários comentários super positivos. Qual é aquele que a gente foca? Qual é aquele que mexe com a gente? É o negativo. Pode ter 30 milhões de pessoas falando que você é uma pessoa maravilhosa, que você é ótima, que ama o teu trabalho, alguém perguntou da formação? Eu nem vi aqui. Pergunta aí de novo que eu respondo, tá? Desculpa. Imagina que essa pessoa, ela tá ali recebendo um monte de elogio, um monte de comentário positivo e tem um negativo. Qual é aquele que o seu cérebro vai projetar a atenção de forma mais rápida? O comentário negativo. Isso é por um fator de sobrevivência. Tudo que o cérebro identifica que pode trazer dano ou risco para o indivíduo, ele faz o cérebro focar para que você esteja consciente daquilo que está acontecendo e você consiga se safar daquilo, resolver aquele problema, se ver livre daquilo. Então, é muito mais por uma questão de sobrevivência o seu cérebro focar naquilo que é negativo. Só que a nossa mente mente. Presta atenção nisso. E a gente precisa tomar cuidado porque nem sempre aquilo faz sentido para tirar a nossa paz. Imagina que você passou exatamente por essa mesma situação, né? Fez lá uma postagem, tiveram, 1000 comentários positivos, 2 negativos e um que tirou a tua paz. Você precisa trazer para a consciência esse acontecimento, fazer perguntas que te tragam ainda mais para a consciência, que te corticalize, para você dar sentido ou não, se aquilo pode ou não tirar a tua paz. E aí, quando você olha, que foi o que eu fiz, né? A pessoa fez um comentário negativo, a primeira coisa que eu fiz foi entrar no Instagram dela para ver. Quando você entra e olha, aí você entende que aquele comentário tem muito mais a ver com a derrota de vida daquela pessoa do que sobre aquilo que você postou sobre você. Nesse momento, você atribui o significado certo àquele comentário negativo e você sai daquele lugar de vitimização. Só que isso tudo só é possível quando a gente leva em um nível de consciência, ok? Mas o viés da negatividade, ele existe e ele acontece justamente para te poupar de danos futuros. Então, eu olho para aquilo que me oferece risco, eu foco mais naquilo porque pode ser que aquilo me traga um perigo real, ok? Então, parem de quando uma pessoa falar
algo pra vocês. Ai, mas falaram mal de mim, tá? Ai, mas 30 pessoas falam bem, uma fala mal e você fica chateada? Nós vamos ficar. Não tem jeito, você vai ficar também. Você pode ser a pessoa mais evoluída espiritual e emocionalmente. Se alguém falar algo negativo para você ou sobre você, você vai ficar chateado. E você vai dar uma focada naquilo por um tempo, porque é uma questão de sobrevivência. O que você não pode é se paralisar em relação a isso. Não permitir que isso te paralise e sair desse lugar o quanto antes. Ok. Ser uma pessoa evoluída não significa não se chatear com as coisas. Significa atribuir o significado certo àquilo que te chateou e sair desse lugar. Ok. Agora vamos para o modelo de sucesso. Você já conheceu 2 modelos tradicionais e nada eficazes de inteligência foco temporal. O modelo de depressão e o modelo de ansiedade. Tenho certeza de que com esses modelos muitas fichas caíram e você está entendendo o porquê de muitos seus resultados bons e ruins. Agora vamos conhecer o modelo ideal, aquele que todos queremos adotar, é o modelo de sucesso. Para chegar a esse modelo, entrevistei mais de 1000 pessoas e invariavelmente as pessoas de sucesso seguiam esse padrão foco temporal. E meu desejo aqui é que você evite os padrões negativos e aprenda e replique o padrão de sucesso. Olhando para o modelo ao lado, percebemos que ele dedica muito pouco tempo e intensidade ao passado, apenas 10%, e não usa lembranças ruins do passado para se vitimizar. Pelo contrário, ele sabe dos erros e das falhas que ocorreram. E aqui, falando neurocientificamente, é possível a gente utilizar apenas 10% do passado? Não. Tá? Aqui ele falou numa visão geral de um coach, alguém que fala de forma mais abrangente. Mas cientificamente esse número não está certo. Mas pega a ideia central, ok? Pelo contrário, ele sabe dos erros e das falhas que ocorreram e usa cada um desses momentos apenas para o aprendizado e a mudança, para que no futuro não venha repetir o mesmo erro. Mas, sobretudo, esse modelo de sucesso usa as boas lembranças do passado para celebrar a vida, para trazer consciência que vitórias ocorreram no passado e que novas acontecerão no futuro também. Esse modelo faz com que a pessoa vá para o presente levando não apenas aprendizados e mudanças, mas também levando suas vitórias e a certeza de que é possível fazer ainda mais. O modelo de sucesso dedica aproximadamente 25% da energia psíquica e física ao futuro, criando deliberadamente imagens positivas e em menor quantidade. Também imagens negativas do que pode acontecer. Discutindo e planejando ações futuras são imagens extraordinárias das coisas boas que estão acontecendo plantadas no cérebro. Esse modelo não permite que o mundo determine seu padrão mental. Esse modelo corresponde ao primeiro general daquela história, ele é autorresponsável e o comandante do barco da sua vida. E você talvez esteja se questionando por que essa pessoa também criou imagens ruins sobre o seu futuro. É porque ela sabe que pode fazer planos, mas a exatidão do que vai acontecer depende do Criador. Assim, ela também elabora um cenário ruim para testar o que ela quer e o que precisa ser mudado e aprimorando suas visões positivas de futuro. Existe alguns estudos que falam que simplesmente o fato de você imaginar o que de pior pode acontecer e trazer uma solução para aquele problema, isso já alivia em mais de 50% aquilo que te paralisava. Porque você trouxe a memória, você trouxe a consciência, aquilo que pode acontecer de ruim, mas você já encontrou soluções possíveis. Então, quando você se deparar com aquele problema na real, você já tem um repertório de solução para resolver aquele problema. Cíntia, como assim? Vamos lá, eu tenho uma paciente que ela é adolescente e ela tem fobia social. Então ela tem muita dificuldade de se relacionar no ambiente que ela vive, com os amigos. O simples fato de dar bom dia para ela já é uma dor assim absurda. E ela ia ter uma festa, tipo aniversário de 15 anos, que ela precisaria ir. E ela não fazia ideia de como resolver esse problema. Isso estava gerando uma ansiedade absurda nela, levando ela a ter crises. Uma das coisas que a gente pode fazer é a dessensibilização. E outra é essa visualização de resolução de futuro. Então, por exemplo,
olha para esse cenário, imagina que você chegou nesse lugar, qual é a pior coisa que pode acontecer? A pior coisa que pode ser, eu chegar lá e ninguém me dá oi. Qual que é a solução para esse problema? É você não esperar as pessoas te darem oi e você cumprimentar antes. Pronto, problema resolvido. Então, quando ela vai para esse evento, mentalmente, o cérebro dela já carrega um repertório de solução para todos os possíveis problemas. E da mesma forma, isso acontece em ambiente corporativo, no nosso trabalho, nas nossas atividades profissionais. Vai abrir um negócio, não tem certeza se ele é para você? Se faça essa pergunta. Se eu abrir esse negócio, qual a pior coisa que pode acontecer? Se a pior coisa que pode acontecer existe uma solução que não é tão complicada e não envolve tantas pessoas de forma negativa, qual que é o problema tentar? Entende? Eu vou entrar em um relacionamento, tá? Olhando para esse contexto todo, qual a pior coisa que pode me acontecer? Olhando para o indivíduo, inclusive, né? Quando eu me coloco nesse lugar, me faço essa pergunta, eu soluciono problemas que a minha ansiedade pode me levar, porque a minha ansiedade, ela sempre vai me levar para problemas que ainda não aconteceram. E corticalizar isso nada mais é do que trazer esses problemas à consciência, como se eles estivessem acontecendo agora, e já ofertar uma solução. Isso cria um repertório mental para que lá na frente, se o problema surgir, eu já saiba como solucionar. Essa menina que eu falei em questão, que criou esse mecanismo todo, ela chegou na festa e fomos criando atividades antes para ela dessensibilizar. Chegou na festa e o que aconteceu? Ela percebeu que ninguém ia cumprimentá-la. O que ela fez? Já buscou alguém que ela tinha mínimo de intimidade e foi lá e ela mesma cumprimentou. Naquele momento, o cérebro dela já entendeu, você dá conta, você consegue. E ali ele libera uma porção de dopamina para dar energia para que ela consiga romper a barreira com as outras pessoas que estão naquele ambiente. Quando você entende qual é o mecanismo do cérebro, como esse cérebro funciona, você utiliza as mesmas informações para absolutamente tudo. Você consegue utilizar essas informações e encaixá-las em qualquer situação, seja no ambiente corporativo, seja dentro de casa, seja num ambiente acadêmico, por exemplo, ok? E agora resta analisarmos o presente dessa pessoa de sucesso. Vemos que ela vive a máxima que diz: tem poder quem age, porém vemos que ela também aprende com os erros do passado. E que planeja detalhadamente o futuro, entendendo que ela não apenas age, mas age certo e na velocidade certa. De fato, ela dedica aproximadamente 60% de toda a sua energia física e psíquica à ação. Se fôssemos atribuir uma palavra definidora a essa pessoa, a palavra seria ação. Fique à vontade para se surpreender, fique à vontade para desejar esse modelo para a sua vida e mais à vontade ainda para construir esses resultados na sua vida. Esse modelo é 5 a 10 vezes mais realizador do que qualquer outro e é também o modelo das pessoas que deixam marcas positivas nesse mundo, pessoas que criam valor para si e para o mundo todo. Aí que vão várias perguntas poderosas. E se você quiser anotar, fica à vontade. A hora é agora, você pode anotar agora para responder depois, tá? Mas eu vou falar para vocês. Quando eu fiz esse livro, ter respondido essas perguntas me ajudou absurdamente a construir o meu planejamento, se não me engano, de 2022 para 2023. Foi fantástico. Que tipo de memórias que você vinha trazendo do passado, boas ou ruins? Se forem lembranças ruins, qual aprendizado você tirou delas? Se forem lembranças boas e positivas, quanto você tem celebrado a vida por causa delas? Eu não sei se você sabe, mas para o seu cérebro, tudo que não é celebrado não merece ser revivido. Então, se você viveu uma vitória, você quer viver mais vitórias, você tem que celebrar aquela para o seu cérebro entender que aquilo te traz resultado e prazer com o mínimo de energia, para ele liberar dopamina para você, para que você consiga fazer aquilo novamente.
Se foram lembranças boas e positivas, quanto você tem celebrado a vida por causa delas? Com qual dos 3 modelos de passado sua vida mais se parece? Com o depressivo, ansioso ou de sucesso? Quais consequências você tem colhido com esse modelo de lembranças do passado? E aí, sabe o que é muito louco? Às vezes eu recebo alguém, como por exemplo, vamos fazer o planejamento anual. Se você quiser ajuda para o teu planejamento anual, digita virada, ok? E sempre tem aquele que entra e fala, nossa, mas que saco, né? Que bobeira, vou ter que fazer isso, escrever esse monte de coisa. E aí, quando você olha para o resultado da vida da pessoa, tá bom o resultado? Que é uma droga o resultado de vida da pessoa. Tá funcionando? Não tá. Mas não tá funcionando por quê? Porque ela não quer fazer o mínimo. Se não quer fazer o mínimo, como espera o máximo de resultado? Cara, de verdade, o que você faz com R$97? Manda real. Hoje em dia, o que você faz com R$97? Nada. Aí a pessoa pode, digita aqui, virada, ter ajuda para construir o planejamento do ano inteiro, mas ela não quer dedicar tempo, energia e míseros R$97. Dá para ter um ano melhor? Dá. Não dá. Vai ter o mesmo ano medíocre que teve em 2024. Por quê? Porque tá fazendo exatamente as mesmas coisas. Não tem jeito. Todo resultado é fruto de comportamento. E todo comportamento depende de uma tomada de decisão. Só que se você não tem um planejamento para as áreas da sua vida centrais, que são 4, como que você vai tomar a decisão certa? Tomou a decisão errada, o comportamento errado. Comportamento errado, resultado ruim. Não tem jeito. Quer mudar isso? Digita aí a virada. Então vamos lá para as próximas perguntas. Escreva o nome de 3 pessoas que vivem cada uma segundo um modelo de lembrança do passado. Um modelo de depressão, um modelo de ansiedade e um modelo de sucesso. Escreva 3 decisões para mudar radicalmente seu modelo de passado e assim mudar a sua vida. Que tipo de visão você vem produzindo ou deixando ser produzida sobre o futuro? É positivo ou negativo? De verdade, o que você imagina que vai ser do seu ano de 2025? A visão que você tem para o seu ano de 2025 é uma visão positiva ou é uma visão negativa? Qual a visão mais forte e clara? Positiva ou negativa? O que você traz na sua vida hoje? Ela assusta ou estimula você? Se forem visões negativas, quais resultados você vem obtendo com elas? Se forem visões positivas, quais resultados você vem obtendo com elas? Sua visão de futuro se parece mais com o modelo depressivo, ansioso ou de sucesso? Quais consequências você tem colhido com esse modelo de visão de futuro? Escreva o nome de 3 pessoas que vivem cada um dos modelos de futuro: depressão, ansiedade e sucesso. Escreva 3 decisões para mudar radicalmente seu modelo de futuro e assim mudar a própria vida para muito melhor. E agora a gente vai para o modelo presente. Que tipo de ação você vem ou não produzindo no seu presente? São ações produtivas ou improdutivas? Você se considera uma pessoa produtiva ou uma pessoa extremamente cansada e improdutiva? Porque normalmente o improdutivo, ele é sempre muito cansado. Você, no seu meio familiar, é tido e reconhecido como uma pessoa produtiva e realizadora? E no meio profissional, como você é visto? Como quem faz acontecer ou como quem está parado no tempo? Se você está no grupo dos que agem, suas ações têm gerado resultados positivos e sua vida está fluindo? Explique. Que percentual você dedica à ação? Quais consequências você tem colhido com esse modelo de ação presente? Escreva o nome de 3 pessoas que vivem um dos modelos de ação presente. Presente de depressão, presente de ansiedade, presente de sucesso. Escreva 3 decisões para mudar radicalmente seu modo de agir no presente e assim mudar a própria vida para muito melhor. Agora aprende a seguir o mapa de foco temporal do seu estilo de vida. E aí, gente, é um círculo, não tem como passar para vocês. Mas depois leiam, comprem o livro e façam. Muito legal. E vamos aqui para a página... hoje deu pra gente ler bastante, hein?
para a página 136, regra 1090. Essa regra 1090, ela é assim, ó, ela é surreal, mas nós vamos falar sobre ela amanhã, porque tem um compromisso hoje, depois preciso o quê? Ir para academia de novo, já fui hoje pela manhã. À noite, eu e meu esposo vamos dar sequência em mais uma parte do nosso planejamento da família. E se você quer ajuda para construir o planejamento do teu ano, é só você escrever virada, receber uma mensagem, mas não adianta receber a mensagem e não entrar, ok? Porque senão aí não tem quem te ajude, né, colega? Então eu preciso encerrar agora. Qual é o livro? O livro é esse aqui, ó. O Poder da Ação. Ele é meio grossinho. Nossa, eu desmarquei a página aqui. Ele é meio grossinho, mas ele é um livro que vale super a pena. E só para vocês terem noção do quão rápido é, ó, estamos aqui há 10 dias, eu leio e sempre comento o livro, eu compartilho coisas que são relevantes para mim, e já estamos na página 136. Ou seja, se você sozinha lê esse livro, sem, né, fazer os comentários que eu tô fazendo, em 10 dias você lê esse livro inteiro com muita tranquilidade, se dedicando aí meia hora por dia, 40 minutos, você consegue ler, e é um livro que vale muito a pena ler. Foi muito bom estar com vocês, amanhã estarei aqui novamente, e aí prometo que mais bem arrumadinha, ok? Amanhã estarei aqui novamente às 13 horas para a nossa leitura comentada. Foi um prazer estar com vocês. Até amanhã às 13 horas.